Olá pessoal, hoje é sábado, dia 22 de outubro, a gente encerrou aí a terceira semana do mês para o nosso mercado e a gente está gravando o vídeo para vocês nessa tarde para comentar a movimentação de fluxo e de preços no nosso mercado. Pessoal, a gente fechou aí a terceira semana consecutiva também de valorização para o nosso Ibovespa, a gente não conhece desvalorização para o índice no mês de outubro e a gente está chegando bem próximo daquele patamar de 66 mil pontos, que é a extensão dessa segunda perna de alta para o nosso mercado. Para quem é novo no canal, a gente traçou aqui desde o mês de janeiro essa primeira perna que durou até o final do mês de abril, depois a gente teve um recuo e até meados de junho a gente começou a construir essa segunda perna de alta para o nosso mercado. Essa região de 66 mil pontos, pessoal, a gente que está aproximando do final do mês, a gente falta pouco mais de uma semana, a gente também vai começar a olhar o que? O gráfico mensal. E olha que interessante a movimentação. No gráfico mensal, a gente tem esse nível de preços de 66 mil pontos, para ser mais preciso, 65.800 pontos, que a gente fez um topo no mês de fevereiro de 2012. Então, já se passaram mais de 4 anos, quase 4 anos e meio, e essa movimentação de preços está apontando para essa região. Não para sinalizar topo. Por quê? Porque a gente sabe que o fluxo está comprador no nosso mercado. E fluxo de quem? Fluxo do investidor estrangeiro, que é a nossa característica do canal para comentar com vocês. E o que a gente está comentando aqui em relação a esse topo é que foi o terceiro maior topo histórico do nosso mercado para o Ibovespa. A gente marcou o primeiro lá em 2008, depois a gente marcou em 2010 dois topos praticamente quase no mesmo nível e agora a gente tem esse topo de 2012 para a gente poder mensurar como é que está se comportando aí os preços para o nosso Ibovespa. Então vamos ficar bem atento em relação a essa movimentação do mercado, porque essa onda compradora persistindo, a gente continua com aquela perspectiva de alta para o nosso mercado. Pessoal, olhando aqui a movimentação dos ativos no pregão de ontem, eles fecharam numa ponta vendedora no nosso mercado à vista e compradora no futuro, inclusive também compradora no dólar futuro. Olha para vocês verem como é que foi a movimentação deles intradiária no pregão de ontem. Olha que show, pessoal. Olha o que eles fizeram no nosso mercado futuro. Idêntico à movimentação que eles fizeram no pregão de quinta. Se a gente colocar aqui o gráfico de quinta, olha que interessante. Começaram vendedores, diminuíram esse volume vendedor enquanto o mercado ainda estava caindo e simplesmente o que? Atuaram numa ponta compradora, ajudando a valorização de quinta-feira. A gente subiu aqui cerca de 1.000 pontos em relação a essa mínima entre a máxima de fechamento. E no pregão de sexta-feira, o que aconteceu? Eles fizeram a mesma movimentação. O índice abriu caindo, eles ficaram praticamente de lado e o índice continuou caindo na segunda hora e ele já tinha invertido para uma ponta compradora o fluxo aí através das corretoras estrangeiras que a gente acompanha. Então, essa movimentação que calça essa movimentação do índice é muito importante a gente ficar atento e isso ajudou a gente ter mais um pregão de valorização para o nosso mercado. Inclusive o net entre o mercado futuro e o mercado à vista, mais uma vez positivo para um dia de pregão. Bom, no nosso mercado à vista, eles ficaram praticamente aí com um movimento bem lateralizado. Iniciaram com o ambiente vendedor, depois mudaram para uma ponta compradora e na última hora do pregão, eles mudaram de novo para uma ponta vendedora para o nosso mercado à vista e terminaram o dia com 88 milhões de reais na ponta vendedora. A gente vai comentar com vocês daqui a pouco, quando a gente estiver analisando o fluxo também em base semanal. Agora, vamos dar uma olhada aqui na movimentação intradiária dos contratos e a gente vai perceber que, como a gente comentou já do Ibovespa Futuro, inclusive tiveram uma projeção de lucro de 100 pontos e 170 mil aqui como financeiro. Pessoal, dá uma olhada no dólar. Olha o que eles fizeram aqui para a moeda americana. Começaram bem fortemente numa ponta compradora, a moeda americana seguiu uma trajetória de alta e de meio-dia até o final do pregão já estavam reduzindo ponta compradora. A moeda americana, inclusive, estava continuando a se valorizar e no final do pregão perdeu força e fechou aí com 5,5 pontos em relação ao fechamento do pregão de quinta-feira. Em relação ao dólar, eles tiveram como preço médio uma projeção de prejuízo de 9,5 pontos aí no nosso mercado. Isso deu um pouco mais de 400 mil reais para o dólar futuro. Se a gente olhar os gráficos em base diária dos contratos, olha que interessante. Pessoal, olha aqui como é que eles estão se comportando no nosso Ibovespa futuro. Vocês estão lembrados lá daquela movimentação vendedora de 500 milhões de reais que a gente atingiu esse pico no dia 11?
um dia antes do feriado. Inclusive a gente nem tinha aberto ainda a liquidez para esse contrato novo e eles já estavam com uma ponta vendedora, ignorando aquela primeira alta que a gente teve no pregão do dia 10, na segunda-feira, conforme eles começaram a ter liquidez para esse mercado. Depois o nosso índice caiu cerca de quase 1.000 pontos e eles atuaram na ponta vendedora. No pregão seguinte, que a gente teve uma valorização de 180 pontos, eles simplesmente recompraram toda aquela movimentação vendedora e já estavam com movimentação positiva para os contratos do Ibovespa Futuro. Se a gente analisar aqui, nesse atual nível de preços, 1,5 bi, eles já recompraram 2 bilhões de reais no nosso mercado futuro. E a movimentação dos preços já com uma variação positiva de praticamente 3.000 pontos. Saímos lá de 62.200 e estamos aqui em 65.150 pontos. Muito ligado com essa movimentação por parte deles. Pessoal, vou agora comentar com vocês aquela movimentação do mercado à vista. Ontem foi o dia do anti-show. Da mesma forma que a gente comenta com vocês, o dia que eles acertam tudo é o dia do show. Ontem foi o dia do anti-show porque só se salvaram no Ibovespa Futuro. Porque no mercado futuro como um todo, projeção de prejuízo, no mercado à vista também, e também no mercado de opções para Petrobras e Vale. No caso aqui do mercado de ações, os ativos que eles atuaram na ponta compradora, 1,17 de valorização e na ponta vendedora, 1,32 de prejuízo. Além do prejuízo percentual, eles tiveram também o prejuízo financeiro, porque a ponta vendedora foi maior do que a ponta compradora do nosso mercado. Então, se a gente somar aqui, a gente teve cerca de 500 mil lucro para o nosso mercado à vista, mais 200 mil para o mercado futuro 700, e se a gente somar aqui com o mercado de opções entre Petrobras e Vale, eles tiveram um pouco mais aí de 900 mil reais de projeção de prejuízo nas movimentações intradiárias no nosso mercado. Para quem é novo no canal, pessoal, isso não é usual por parte deles. Esses nossos vídeos no canal, vocês vão conseguir perceber isso. Só que de vez em quando acontece que vocês estão vendo que são movimentações que eles também perdem dinheiro no nosso mercado. Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso gráfico das opções. Olha, aqui a gente percebeu que todas as opções, tanto de Petrobras quanto Vale, que eles atuaram numa ponta compradora, eles tiveram uma projeção de lucro. Joinha. Só que a ponta vendedora, o prejuízo foi maior. No caso aqui de Petrobras de 3,43 e no caso das opções de Vale de 30,02. A questão é que, no caso aqui da projeção de prejuízo, foi até menor do que a ponta compradora. Só que como o volume foi maior, eles tiveram aí uma projeção de prejuízo para as opções da Vale. Comentando agora com vocês o gráfico semanal, conforme vocês já viram ali a movimentação positiva no nosso mercado, em termos percentuais, a gente teve uma variação positiva para o nosso Ibovespa de 3,79. O nosso Ibovespa Futuro terminou com uma valorização de 3,09 e a moeda americana, dólar comercial, caiu 1,4 na semana e o dólar futuro caiu um pouco mais, 1,8. E como é que o fluxo estrangeiro, através das corretoras estrangeiras que a gente acompanha, eles atuaram no nosso mercado? Eles atuaram numa ponta vendedora no nosso mercado à vista, 230 milhões. E uma ponta compradora no nosso mercado futuro, 930 milhões de reais, ou seja, quase 1 bilhão de reais de ponta compradora por parte deles no mercado futuro. Qual que é o fruto desse daqui, pessoal? Não é um net positivo, 200 negativo na vista, mais 900 positivo do futuro. Isso ajudou o quê? A calçar esse movimento de alta para o nosso mercado. Por que a gente está comentando isso daqui com vocês? Porque a gente tem um quadro novo que a gente vai mostrar para vocês aqui agora, que comenta já a variação acumulada do Ibovespa com saldo. Dá uma olhada. Na barra verde, a gente tem aqui o saldo de todas as semanas que a gente está fazendo o acompanhamento com vocês. Inclusive, a gente já tem aqui praticamente toda essa movimentação, somente em 2 semanas eles atuaram numa ponta vendedora. Nessa barra aqui, na cor verde, o que é o saldo? O saldo semanal do Ibovespa, ou seja, os ativos para o Ibovespa, e no caso da BMF aqui, a gente está considerando o que? O mercado futuro do Ibovespa. Observem como é que são bem coerentes. Quer dizer, o nosso mercado, a gente teve aqui, no caso, 10 semanas de valorização em base de fechamento e apenas 4 aí de queda. Inclusive, as semanas que a gente teve aí de queda para o nosso mercado, eles atuaram onde? Eles atuaram numa ponta compradora, na maioria delas. Na semana do dia 26 de agosto, a gente caiu 2,34 e eles fizeram uma ponta compradora de mais de 1
bilhão de reais. Na semana seguinte, simplesmente o mercado subiu 3,29. Na semana que a gente caiu 2,71, a semana no início lá de setembro, eles fecharam com uma ponta compradora de 470 milhões. Na semana seguinte a gente até caiu e eles atuaram numa ponta vendedora, concordo, só que eles venderam menos, eles venderam 355 milhões. Na semana seguinte a gente retomou essa movimentação de alta, eles andaram numa ponta compradora novamente, 228 milhões, e na semana que a gente caiu 0,5%, eles atuaram novamente na ponta compradora, 612 milhões de reais. E na semana agora, no início do mês de outubro, a primeira semana a gente teve uma alta de 4,70. E eles atuaram numa ponta compradora de 1 bilhão e 600 no nosso mercado. Por isso que é interessante a gente ver o saldo acumulado entre o mercado futuro também e o mercado à vista. E nessa semana a gente fechou a semana e eles acumularam esse saldo aí de 700 milhões de reais, a gente tendo uma variação positiva para o nosso mercado de 3,79. Bem interessante vocês acompanharem isso, por quê? Porque isso faz a diferença no nosso mercado. Quando eles começarem a ficar vendedores, tanto no nosso mercado à vista quanto no nosso mercado futuro, aí sim é hora da gente colocar a barba de molho e mudar as velas em direção aos nossos trades. A gente colocou aqui também, olha, essa movimentação base semanal já diversificando e separando os dois mercados, tanto para o mercado à vista, que é o Ibovespa, quanto para o Ibovespa futuro, que são os contratos cheios que a gente coleciona aí com vocês. Pessoal, essa movimentação de vendas nessa semana do nosso mercado à vista, olha com quanto tempo que eles não vendiam o nosso mercado à vista. Desde a semana do dia 5 de agosto. Essa barra verde clara é a movimentação deles no Ibovespa e a barra verde escura é a movimentação deles no Ibovespa futuro. Então, desde agosto, eles não vendiam no mercado à vista. E se vocês observarem aqui a movimentação do nosso gráfico semanal do Ibovespa, o que a gente está fazendo aqui desde agosto, pessoal? A gente está com uma movimentação ascendente para o nosso índice. Em agosto, a gente estava lá na região de 56 mil pontos. A gente já está trabalhando aí com 8 mil pontos acima do nosso nível de preços, conforme a gente comentou com vocês aqui, em relação a essa movimentação do fluxo por parte deles no nosso mercado à vista. E no mercado futuro, já estão engatando a 5ª semana consecutiva de compras. Eles venderam nessa semana do dia 16 de setembro, e se a gente observar, essa semana que eles tiveram uma venda mais expressiva, foi exatamente aquela semana onde a gente teve uma queda do nosso Ibovespa. Foi uma semana de queda para o nosso Ibovespa. Na semana anterior, do dia 9, que a gente também tinha tido uma queda para o nosso mercado, eles atuaram como volume total comprador em cerca de 400 milhões. E o que eles fizeram aqui, pessoal? Eles compraram o nosso mercado à vista, conforme a gente está sempre comentando, que é o fluxo que não tem vencimento, e eles tinham vendido também o nosso mercado futuro, que a gente sempre comenta com vocês, que é o mercado que tem vencimento, é de maior curto prazo. Então, venderam aqui, o mercado caiu. Venderam aqui, o mercado caiu. Compraram daqui para frente, o mercado resolveu subir. E só teve uma correção onde? Quando ele teve essa correção aqui na semana do dia 30, eles atuaram nessa semana do dia 30 na ponta compradora, inclusive para o mercado à vista e também para o mercado futuro. Então, vamos sempre ficar bem ligados nessa movimentação em relação ao fluxo geral, que é essa primeira movimentação que a gente está vendo aqui, e também essa movimentação por segmento em relação ao mercado à vista e também ao Ibovespa futuro. Pessoal, vamos voltar lá para a gente comentar com vocês sobre os nossos ativos. Olha, essa semana eles tiveram como carro-chefe de compras nas ações do Banco do Brasil. Foi um show, quase 170 milhões de reais. Inclusive, a gente já anda comentando sobre o Banco do Brasil com vocês. E Banco do Brasil, pessoal, ele vem de uma sequência positiva de fluxo semanal por 13 semanas. 13 semanas de fluxo positivo. A gente chegou até a comentar com vocês que na semana passada ele não tinha aparecido na relação de ativos com maior ponta compradora, porque o menor que teve foi 15 milhões e a gente teve uma movimentação compradora por parte deles no Banco do Brasil de 14 milhões. Então, essa semana, mais uma semana positiva. E na ponta vendedora, pessoal, as ações do Banco Itaú. Itaú, eles venderam pouco mais de 200 milhões de reais e o ativo se valorizou aí no nosso mercado pouco mais de 2%.
E olha que interessante, Itaú, Petrobras Preferencial e Vale Preferencial, eles atuaram onde? Na ponta vendedora nessa semana. Inclusive Petrobras e Vale também com altas expressivas. E a gente que está acompanhando o fluxo com vocês durante esse tempo todo no canal, a gente só reforça para vocês que no caso de Petrobras, pessoal, há 2 semanas atrás, eles compraram 214 milhões de reais da ação preferencial. O ativo subiu mais de 12% nessa primeira semana de outubro. Na segunda semana de outubro, o ativo subiu mais 6% e eles venderam 19 milhões. E nessa semana o ativo subiu mais 10% e eles venderam mais 158. Então, quer dizer, nem desse volume comprador da primeira semana de outubro, eles chegaram a vender em Petrobras. Eles também gostam de colocar dinheiro no bolso. E se você perceber a variação percentual, a gente vai ver aqui que o ativo já se valorizou quase 30% aí, mais de 30% no nosso mercado durante esse mês de outubro. No caso de Vale, pessoal, também é o que a gente comenta com vocês. Vale veio de uma sequência de 8 semanas consecutivas de ponta compradora. Ela está completando a 3ª semana consecutiva de vendas por parte deles. E, novamente, a gente comenta com vocês. No caso de Vale, essa ponta vendedora é infinitamente menor do que a ponta compradora que eles tiveram anteriormente dessas 8 semanas que eles acumularam no nosso mercado. Em relação a esses principais ativos, lembra que a gente sempre comentava com vocês? Pessoal, eles estão atacando na ponta compradora ativos de peso e de visibilidade. Nessa semana, o que eles fizeram? Eles venderam alguns ativos de peso, tipo Petrobras, Vale, Itaú, e pegaram novamente ativos de peso na ponta compradora. Como exemplo, Ambev. Ambev, pessoal, eles estão acumulando no ativo muita grana. E, novamente, a gente sempre comenta com vocês, Ambev, acima dos R$20, o ativo tende a andar muito, graficamente. E em relação ao fluxo, a gente tem aqui uma movimentação compradora por parte deles muito grande aí no nosso mercado. Também, eles atuaram, conforme a gente comentou, eles venderam, no caso aqui, as ações de Itaú. E como é que eles fizeram nas ações de Itaúsa, né? Eles atuaram numa ponta compradora. Então, é isso que eles estão fazendo. Eles estão começando a só dar uma diversificada. Eles estão realizando lucros em alguns ativos e estão acrescentando lucros em outros. Aproveitando que a gente já comentou Petrobras, Vale e o setor bancário, pessoal, olha aqui outra ação que a gente está tendo como show por parte deles. As ações do setor de siderurgia. Goal, a gente está comentando com vocês aí bastante tempo que seria a menina dos olhos deles. E o que o ativo teve de valorização essa semana? 16%. E eles atuaram mais uma semana fortemente na ponta compradora. Também eles estão começando a ficar o quê? Mais atrativos com Gerdau. Gerdau essa semana também um fluxo comprador e uma alta expressiva no nosso mercado de mais de 12%. Lembra que a gente comentava com vocês? Goal era a menina dos olhos e a Gerdau era o patinho feio. Já tem aí 3 semanas que eles já estão atuando também nessa ponta compradora de Gerdau. Em relação ao mercado de siderurgia, também os Minas, mais um ativo de ponta compradora com uma variação expressiva na semana. O que eles andaram na contramão durante essa semana? Nas ações da CSN, pessoal. CSN teve uma ponta vendedora de 17 milhões e também teve uma desvalorização na semana de 0,20. Uma semana que o setor de siderurgia como um todo teve uma valorização muito expressiva e ponta compradora por parte das corretoras estrangeiras que a gente acompanha. CSN andou na contramão e o que? Eles aproveitaram para poder o que? Fazer pressão com vendas. É isso que a gente sempre está comentando com vocês. A gente vai comentar aqui agora também, rapidamente, a relação de prejuízo e lucro de parte semanal. Lembra que a gente está sempre comentando com vocês o que eles têm de projeção de lucro e prejuízo? No caso dessa semana agora, eles tiveram aqui praticamente no 0 a 0. Apesar que eles lucraram mais nos ativos que eles compraram, como a semana foi uma semana vendedora, eles tiveram uma projeção de prejuízo aqui de cerca de 600 mil reais para o nosso mercado. Se a gente dá uma olhada lá naquele quadro, o que eles fizeram na semana passada? Uma projeção de lucro de 685 mil e essa semana uma projeção de prejuízo de 619 mil. Para quem é novo no canal, essa primeira barra em azul são as projeções de lucro ou prejuízo dessa ponta compradora. E a segunda barra em vermelho é a projeção de lucro ou prejuízo dessa ponta vendedora. E essa barra em verde é exatamente o lucro ou prejuízo da semana. Então, na semana passada, um leve lucro e nessa semana, um leve prejuízo aí
para os nossos ativos somente do mercado à vista. A gente não está nem comentando com vocês o mercado futuro, que eles tiveram essa ponta compradora de quase R$1 bilhão e essa movimentação de valorização para o nosso índice e a ponta vendedora no dólar futuro e o dólar futuro com uma desvalorização de quase 2% na semana. Isso a gente está sempre comentando com vocês, que é a pressão de quem realmente manda no mercado. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço imensamente as pessoas que estão realmente curtindo o nosso canal. Quem conseguiu ver o vídeo até agora, acho que ficou bem claro essa movimentação do fluxo estrangeiro e o que eles estão fazendo aí nos nossos ativos, para que vocês possam sempre ficar calçados de boa informação para quem realmente atua no mercado financeiro. Só o aviso, na segunda-feira a gente não tem o nosso giro rápido do mercado, só que a gente volta aí no final do pregão, exatamente para comentar com vocês essa movimentação do pregão de segunda-feira. Eu desejo a vocês um excelente final de sábado, um excelente domingo, que vocês possam descansar, passear bastante, para segunda-feira a gente estar aqui comentando com vocês sobre o mercado e sobre o fluxo de quem realmente domina o nosso mercado. Um forte abraço a todos e até segunda, pessoal!